Olá, amigos e amigas, bem-vindo ao canal. Hoje falaremos do resumo da novela Te Dou a Vida, quinta-feira, 14/10. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sino de notificação para que o YouTube entenda que você gosta deste conteúdo e te avisar sempre que sair vídeos novos. Nicolas pergunta à sua mãe se é alguma surpresa. Ernesto diz que não e fala que deveriam ter contado a ele já há muitos anos. Helena diz ao filho que já tem as passagens de avião para irem para os Estados Unidos. Nicolas se alegra e sai. Helena discute com Ernesto pela atitude dele. Samuel diz a Pedro que ainda não encontraram quem tentou assassiná-lo. Pedro confessa ao irmão que não está completamente apaixonado por Gina. Esther ouve. Gina diz a Nelson que ela e Pedro irão viajar de lua de mel. Nelson pede a Gina que investigue Rosa, pois ela anda muito estranha. Rosa vai atrás de Samuel, mas não o encontra. Helena diz a Irene que Ernesto a fez passar por uma situação muito delicada com Nicolas e quase fez confessar que ele era adotado. Irene diz que Ernesto a manipula e ela não o enfrenta. Gabriela está chateada com Samuel pelo que viu na balada. Samuel diz a Gabriela que ela é sua melhor amiga e os dois fazem as pazes. Pedro diz a Gina que já fez a reserva da lua de mel deles. Ela o beija. O advogado de Horácio diz a ele que Andréia quer que ele desista do divórcio. Horácio diz que não fará. Rosa diz a Gina que ama Samuel. Gina pede que Rosa volte a trabalhar na mecânica. Nicolas manda mensagem a Pedro dizendo que sua mãe já tem as passagens de avião. Pedro mostra a Gina aonde será a casa deles. Esther alerta Domingo sobre sua saúde. Rosa manda mensagens a Samuel e ele a ignora. Pedro tem uma imaginação onde ele e Helena, Nicolas e mais um filho deles estão felizes. Andréia pede ajuda a Gabriela para comprar as passagens de avião, pois ela viajará para a Holanda. Pedro lê a mensagem de Nicolas, mas se recorda da mensagem que Ernesto mandou se passando por Helena, pedindo que não respondesse Nicolas. Esther aconselha que o filho pense bem antes de se casar com a Gina, pois sabe que ela não o ama. Passa-se 10 dias e no dia seguinte será o casamento. Helena está totalmente pensativa. Pedro diz a Augusto que Nicolas continua mandando mensagens para ele e que dói muito não responder. Andréia diz a Horácio que viajará por todo o mundo. Ernesto diz a Irene que quando ela quiser pode ir os visitar. Ernesto diz suas intenções a Irene e comenta que quer morar por toda a vida no exterior. Irene coloca um gravador de voz na mesa no celular. Helena chega para conversar com sua irmã. Irene arma uma cilada e Helena acaba dizendo que jamais esquecerá o que Pedro a fez sentir. Helena ainda diz a Irene que Pedro é o homem de sua vida, mas que deve se esquecer dele. Andréia se pergunta se Horácio mora com Mônica. Começa a despedida de solteiro de Pedro. Ernesto e Helena arrumou suas malas para irem viajar. Nicolas comenta com a mãe que Pedro não responde suas mensagens. Helena descobre que Pedro casa no dia seguinte e sofre. Irene tenta ligar para Pedro, mas ele não atende. Furiosa, a cobra criada surta. Pedro curte sua despedida de solteiro. Helena não para de pensar que no dia seguinte vai ser o casamento de Pedro. No dia seguinte, na empresa, Ernesto menospreza a Mônica. Pedro vê as chamadas perdidas de Irene e retorna para ela. Irene diz a Pedro que precisa vê-lo e é importante. Nelson sofre pois Gina irá embora de sua casa. Nicolas diz à mãe que vai levar em sua mala os carrinhos de brinquedo que Pedro lhe deu. Depois, Helena diz a si mesma: "E eu vou levá-lo no meu coração." Irene e Pedro se reúnem. Irene mostra a gravação de Helena confessando que sente algo por Pedro, para ele. Irene diz que sua irmã tem medo, mas que o ama, no fundo do coração. Pedro confessa a Irene que ama Helena, mas que se casará naquele dia.
Irene pede que Pedro não se case, se ama sua irmã. Irene fica furiosa. Esther, Samuel e Domingo já estão prontos para o casamento. Helena diz a Gabriela que Pedro se casará naquele dia. Gabriela pergunta à irmã se ela sente algo por Pedro além de agradecimento. Helena nega. Pedro já está pronto para o casamento. Domingo diz ao filho que o amor é o principal ingrediente para dar certo uma relação ou um casamento. Gina está se arrumando. Rosa acaba deixando soltar que ficou igual a ela no dia do seu casamento. Gina questiona se Rosa é casada. Rosa mente e diz que se fosse seu casamento estaria igual a ela. Mais tarde, Gina chega à igreja e Nelson acompanha até o altar. Helena chora e diz que perdeu Pedro e pensa nele sendo feliz com Gina. O padre Mário pergunta se Gina aceita Pedro como seu marido. Ela diz que sim. O padre pergunta a Pedro se ele aceita a Gina como sua esposa. Depois de um tempo, Pedro diz que não pode se casar com Gina e diz que sente muito. Todos se surpreendem. Gina fica chocada. E é isso aí, meus amigos e amigas que curtem novela. Chegamos ao fim deste resumo. Obrigado por vocês estarem aqui. Até a próxima.